Se eu tivesse que dar um título, o título é: não abuse da mulher do seu pai. Quem que é a mulher do meu pai? É a minha mãe? Quem que é a mulher do meu pai? É a esposa do meu pai? E quando eu falo de pai aqui, irmãos, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe terreno, e eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe espiritual. E quando eu falo de pai espiritual, é o Deus Pai. E quando eu falo de mãe, eu estou falando da igreja no exercício sacerdotal. Quando eu falo de esposa e de esposo, porque a mulher do meu pai é a esposa do meu pai, e aí eu estou tratando esposa e esposo. Quem que é o esposo? É Jesus. Quem que é a esposa? É a igreja. Então, de novo, entra a igreja, e a palavra é: não abuse da mulher de seu. Nós vamos meditar no texto que está em 1 Coríntios, capítulo 5. O texto inteiro vai do versículo 1 ao 13, mas eu dividi em 3 partes. Olha o que diz no versículo 1 ao 5, dizem assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, sejas entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Qual que é o título da pregação? Não abuse da mulher de seu. Quem que é a mulher do nosso Pai Todo-Poderoso? A igreja. Então a palavra é: não abuse da igreja. Irmãos, o que significa esse verbo abusar? Eu fui estudar ele. A gente pode abusar de tantas maneiras, e eu vou detalhar 4 aqui. Mas talvez, se a gente parar e mergulhar, a gente vai encontrar mais sentidos para esse verbo abusar. A palavra abusar significa usar ou consumir de forma errada ou inconveniente. Usar ou consumir de forma excessiva. Irmãos, quando é que eu uso ou consumo a igreja de forma errada ou inconveniente? Quando eu venho para a igreja só quando eu preciso. Quando eu venho para a igreja só quando as coisas não estão bem. Estou usando da maneira errada. É dia, medita na lei. É noite, medita na lei. É mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em outra parte. Preferiria estar ali na porta, nem entrar para dentro da porta, do que estar na tenda dos ímpios. Irmão, se eu só venho para a igreja quando está dando problema na minha vida, eu estou abusando da igreja. Ou seja, no dia do choro eu estou aqui chorando, mas no dia do riso, por que eu não venho aqui também fazer cultos e ações de graça? Estou usando de maneira errada, de maneira inconveniente. Não, irmãos, se eu tenho oportunidade, eu tenho que estar aqui. Como nós aprendemos: vinde a mim, todos que estáis cansados e afadigados, e eu vos aliviarei. Ele falou: aprendei-vos de mim, que sou o quê? Manso de coração, e encontrareis o quê? Descanso. Aí eu encontro descanso para minha alma, pego as minhas coisas e faço o quê? Vou embora. Abusei da igreja. Tem algo de muito errado na minha vida, eu tenho que mudar. Quando a gente usa ou consome de forma excessiva, aqui quer dizer foge a justa o quê? Injusta medida. Tudo aquilo que foge a justa medida aos olhos de Deus é em tudo, irmãos. Eu preciso de um socorro.
O apóstolo Paulo ia fazer uma obra missionária. Os irmãos começaram a ofertar no ministério dele. Chegou uma hora que ele falou: para, eu já tenho o quê? O suficiente. O suficiente. Se ele continua pegando, tirando das pessoas, ele está consumindo de forma o quê? Errada, excessiva. E vocês é a igreja de Cristo. Se Deus vê que está existindo abuso à igreja de Cristo, a todos os irmãos, usando da maneira que estou abusando da esposa do seu pai. Eu preciso de uma ajuda dentro de casa, porque está me faltando. Irmãos, eu tenho que pegar na justa o quê? Qual que é a minha necessidade? É um, é dois, é 100, é 100, é 1000, é 1000. E às vezes, irmãos, eu cato o meu salário, e o meu salário é o suficiente, eu nem preciso, porque o meu salário paga todas as minhas o quê? Contas. Se eu for lá pegar, estou usando de maneira o quê? Errada, abusando da igreja. Eu vou citar um exemplo. Quer ver um exemplo? Irmãos, eu sei que o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber, mas é um exemplo, é uma maneira de testemunhar para edificar, não porque a gente quer aparecer, pelo amor de Deus. Mas no dia que a gente estava fazendo a reforma aqui dentro, aí tinha que comprar o alimento para a gente poder continuar a reforma. Poderia ter ido lá no caixa da igreja, pegar e comprar o quê? O alimento. E minha esposa falou: por que você não pega? Eu falei assim: como é que eu posso pegar? Olha para minha conta corrente. Eu preciso? Se eu pegar, eu estou abusando da igreja. Agora, se eu preciso, eu tenho que pegar na justa o quê? Então, como é? Se Deus me deu um trabalho que me sustenta, me rende, e eu não preciso daquilo, entendeu, né? Por que eu pego? Estou abusando. Eu não tenho, não dá, vai faltar. Eu preciso. Vem, pede na justa. Caso contrário, eu estou abusando da mulher do seu. Quer ver um outro exemplo de abuso? Um sinônimo é a palavra insultar. Irmãos, redarguir, corrigir, exortar não é insultar. Insultar é pegar o microfone ou a gente ter um face a face com a pessoa e usar de palavras torpes, que são palavras de baixo escalão. É usar de parvoices, que são palavras tolas, sem fundamentos na escritura. Usar de chocarrices, que é o gracejo que leva à zombaria. Se eu fizer isso, eu abusei. Se eu ficar zombando de um irmão, irmãos, que está comendo de tudo, porque tem muitos lugares que zombam. Eu estou abusando da esposa, eu estou abusando da igreja. Se eu xingo, se eu distrato, se eu desprezo, tudo isso são abusos. No meu relacionamento com o irmão, eu tenho que entender que quando eu estou falando com o meu irmão, eu estou falando, irmãos, com a esposa do Senhor. Eu não estou falando com qualquer um, não. Então eu tenho que saber me expressar. Eu posso exortar, eu posso corrigir, eu posso fazer tudo isso, mas por detrás disso não pode ter palavra torpe, não pode ter tolice, não pode ter zombaria. A hora que eu pegar o microfone também, da mesma maneira, a palavra tem que ser temperada com sal. Tem que ser temperada. Senão eu abusei da esposa. Irmãos, Deus tem ciúmes da tua esposa. Ai, se nós maltratar a mulher de nosso pai. E ai daqueles que nos mal, porque nós também somos. A gente tem que ter o zelo, não agir. E quem agir conosco também tem que ter o quê? Tem que ter zelo. Quer ver um outro exemplo de abuso? Agir de forma a servir apenas os próprios interesses, mesmo se prejudicando outrem. Você já ouviu aquela palavrinha? Só venha a nós e o vosso reino nada. Só busca os seus. Sabe quando tudo parece que tem que girar em torno de nós? E a gente esquece que Jesus Cristo é a pedra o quê? Angular. A gente abusa.
Não, o pastor tem que ir na minra casa, o pastor tem que ir na minha casa, o pastor que tem que visitar, eu parei de ir na igreja, não comunico o porquê que eu estou parando. Não, o pastor tem que ir na minha casa, o pastor tem que ir na minha casa, o pastor não quer ir. E a comunicação, que é um sacrifício que agrada a Deus, é só vem a nós. Por que eu não fui para a igreja? Qual é o motivo? Mas requer do sacerdote. E aqui eu falo pastor porque cada um aqui é um sacerdote. Aí eu fico abusando, né? Sabe quando a gente não nega nós mesmos, não tomamos a nossa cruz e seguimos? Pode olhar, quem não nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue, ele quer que as coisas aconteçam em função dele, do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, do querer dele. Ele não dá a vida pelo seu irmão, mas quer que o seu irmão dê a vida por ele. Irmãos, o evangelho é uma via de duas mãos. Eu planto para o quê? Colher. Não planta nada, mas quer o quê? Quando a gente faz isso, a gente começa a abusar da esposa, abusar da mãe. E a palavra é: não abuse da mulher do seu pai. Um último exemplo de abuso, eu vou falar aqui na conotação física, é ter relação ou intimidade sexual com alguém sem o consentimento. Irmãos, guarda algo. Eu e você fomos chamados para ser eunucos do Senhor. Ai de mim, ai de você se fizer a esposa se deitar contigo. Por isso que a igreja fica o tempo todo: vem aqui para ver o filho e crer nele, vem aqui para ver o filho e crer nele, vem aqui para ver o filho e crer nele. Quem que é o filho? O filho é o verbo. Então vem aqui aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração, para encontrar descanso na sua. Agora, se tu achar que eu sou o descanso para a sua vida, se você achar que o irmãozinho da direita, o irmãozinho da esquerda, eu estou fazendo você se deitar com quem? Abusei, forniquei, porque fiz a igreja se deitar com homem, mas não se deitar com... Você sabe quando o apóstolo Paulo prega assim, ó: persuado eu a homens ou a Deus? Agradaria eu a homens ou agradaria a Deus? Em outras palavras, irmãos, quem não está preocupado com que a esposa se deite com ele, ele fala o que Deus manda, doa quem? Só que sem insultar, sem agir com palavras torpes, com palavras tolas, com zombarias. Fala com sabedoria, com discernimento na palavra, repreendendo, exortando com toda a longanimidade. Porque importa que a esposa se deite com quem? Com o nosso Senhor Jesus, se deite com a palavra de Deus. Então olha o que está acontecendo dentro dessa igreja. Estão abusando da esposa, estão abusando da mãe. E aí olha o que diz o versículo 2 lá: estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal que... Olha como que Deus enxerga quem age dessa maneira, como uma pessoa o quê? A soberba. E muitas das vezes a gente está vendo alguém fazendo isso com a igreja, ou fazendo isso com os nossos irmãos, e a gente nem se entristece. Às vezes a gente se alegra com a injustiça. E o apóstolo Paulo fala que a gente tem que se entristecer. A gente não pode se alegrar quando a gente vê abusos com a igreja, com a esposa, com a mãe. Abusos. Você quer ver um exemplo de abusar? Todos nós aqui somos membros de um corpo, não somos? E nós estamos aqui para se ajudar. Mas se um membro não cumprir a tua função, ele vai sobrecarregar outros. Isso começa a se tornar o que dentro da igreja? Um abuso. Começa a requerer excessivamente de um, porque o outro não está fazendo a sua parte. E aí eu olhei, olha a oração que o apóstolo Paulo fez. Isso é uma oração. Olha o que ele fez, irmãos. Eu olho para isso aqui, eu vou aprendendo. E quando a Bíblia fala que a gente não sabe orar como convém, a gente não sabe. Porque muitas das vezes ainda a gente faz orações para passar a mão aonde? Na cabeça do erro. E olha a oração que o apóstolo Paulo fez. Olha o versículo 3, 4 e 5. Aí ele começa: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo. O que ele está dizendo? Eu não estou aí em Coríntios, tá?
Eu não estou aí no meio da igreja. Ele diz, mais presente em espírito. Em outras palavras, mas eu estou ligando aqui algo. Eu estou vendo o que está acontecendo. Já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou, ou seja, quem está cometendo o abuso. Olha lá, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que a gente pediu ao Pai em nome do quê? De Jesus. Isso é oração. Juntos, vós e meu espírito, o que ele está dizendo? Eu estou ligando com vocês algo na terra. E o que dois liga na terra é ligado aonde? No céu. Olha lá, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está invocando o poder de quem? De Deus. Mas você sabe para quê, irmãos? Olha lá. Que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Sabe quem está falando? Deus, ciranda. Não tira a alma não, Senhor, não deixa colher a alma, não deixa levar o espírito para o inferno não, porque ele está preocupado com o quê? Com a salvação. Mas mói a carne dele. Se tiver que jogar no leito, joga. Se tiver que perder o emprego, perde. Se tiver que fazer, Senhor, toca na carne dele para ver se ele se converte em nome de Jesus. Irmãos, isso é poder de Deus. Porque qual que é a chance da gente parar de abusar se a nossa carne ia a vento e popa? Qual é a chance? Tudo que a gente planta na carne, a gente colhe o quê? Sabe o que ele está falando? O Senhor toca. Se tiver que cerrar o céu, você serra. Se tiver que mandar praga, você manda. Se tiver, Senhor, mas converte essa alma. E isso só o poder de Deus pode fazer. Você sabe o que eu olho aqui? Eu olho como Deus dando uma ordenança para o diabo que nem deu para Jó, acerca da vida de Jó. O que ele falou? Ele falou, pode tocar em tudo, mas não toca onde? Só o poder de Deus pode fazer isso. E depois que tocou em tudo de Jó e não tocou na alma, o que Jó declarou abertamente lá no último capítulo? Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos o quê? Sabe, irmãos, a gente pode estar padecendo na carne porque Deus está nos provando, pode sim, mas a gente pode estar padecendo na carne porque a gente está abusando da esposa do seu pai. E posso falar, enquanto Deus está tocando na nossa carne, vamos aprender isso um pouquinho mais para frente, está permitindo o diabo, olha lá o que ele fala, que seja entregue a Satanás para a destruição do quê? Enquanto Deus está permitindo isso acontecer, irmãos, ainda há esperança para a árvore que foi o quê? Cortada, para que ao cheiro das águas volta a viver aquilo que Deus tem reservado. Mas é isso que Deus tem reservado para nós? Ser entregues na mão de Satanás para a destruição da nossa carne? É óbvio que não, irmãos. Ele tem para nós uma vida e em abundância, se a gente aprender a parar de abusar daquilo que não é para abusar. Aí eu te pergunto, quem é que já pegou alguém que está abusando da igreja, abusando da esposa e da mãe, e dobrou o joelho e orou desse jeito e falou, Senhor, usa do teu poder, entrega a carne na mão de Satanás, Senhor, para que o espírito seja o quê? Quem que já fez essa oração? Olha como a gente não sabe orar como convém, irmãos. Pelo contrário, ainda a gente não quer que o diabo toque. E fica, não, Senhor, não deixa tocar não. Não, Senhor, não deixa não. E o processo de conversão passa por tocar. Às vezes eu quero a conversão de um ente querido, às vezes eu quero a conversão de alguém, não sei o que, e eu fico lá, não toca não, não toca não, não toca não, aí a pessoa vai a vento o quê? E poupa, fazendo todas as obras da carne, e converteu, mas deixa moer. Só que para isso, irmãos, a gente tem que estar preparado, porque é fácil, você vê, lembra os amigos de Jó vendo Jó passando por aquele processo? Quando foi entregue, eles ficaram, eu não sei quanto tempo, eu acho que é uma semana, se não me falha a memória, que eles não conseguiam falar uma palavra, porque o que eles olhavam só via o que nome? Dor, gemido, sofrimento.
Mas por detrás daquela dor, por detrás daquele gemido, por detrás daquele sofrimento, tinha uma frase lá no final: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, é para ver o Filho e crer nele. Irmão, se isso não acontece, quem disse que vem? Então está vendo abuso? Você é a igreja do Senhor. Está vendo o teu marido abusando da igreja? Está vendo o teu filho abusando da igreja? Está vendo o teu marido abusando da igreja? Dobra o teu joelho no teu quarto e essa aqui é a oração: Senhor, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do nosso Senhor, entrega a carne dele para destruição, para que o quê? O Espírito seja... não, a gente quer que o Deus tire a carne do nosso filho da mão de quem? De Satanás. E você sabe quando que ele alcança a salvação? Nunca. Aí tu vê que tu ama mais. Se você ama mais o bem-estar do teu filho, se você ama mais a alma dele. Eu aprendi. Eu vou começar a orar dessa. Entrou dentro da igreja, tá abusando. Senhor, entrega na mão de quem? Ciranda, Pai. Deixa o diabo cirandar. Mas eu rogo para que o Senhor rogue ao Pai, para que essa alma não venha assim. Quem abusa da esposa, irmãos, ele nega o Senhor Jesus. Continuemos, versículos de número 6 ao 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Irmãos, olha como começa o versículo 6. Não é boa a vossa o que? Jactância. Sabe o que significa essa palavra jactância? Atitude de alguém que se manifesta com arrogância, com altivez, quer dizer, com olhar altivo, orgulhoso, olha aqui, vaidoso. A vaidade. Sabe o que mais significa jactância? Ação ou hábito de se gabar, de se vangloriar. Essa igreja aqui tinha jactância porque ele deixou claro que eles estavam ensoberbecidos. Por detrás da soberba tem orgulho, por detrás da soberba tem vaidades, por detrás da soberba tem altivez, por detrás da soberba tem arrogância. Mas olha o que ele está dizendo, que jactância também é ação ou hábito de se gabar ou de se vangloriar. Você já viu o lugar que a pessoa fala assim: eu orei e o Senhor fez o quê? Não é a tua fé te curou, a tua fé te salvou. É eu orei, eu fiz. Irmãos, com todo respeito, eu posso falar por mim, não sei vocês, examinem. Quem de nós chegou na igreja e Jesus olhou para nós e não falou: não é boa a vossa jactância? É cravado assim, ó. Quem é que deu os primeiros passos? Todos nós, creio eu. Chegamos dentro da igreja e a primeira palavra que o Senhor olha para mim, se Ele fala: aprendei-vos de mim que sou manso e humilde, você sabe o que Ele está dizendo para mim e para você? Não é boa a vossa jactância. Para a jactância ser boa, irmãos, a gente tem que se vestir de um traje honesto e incorruptível, como nós já aprendemos. Para nossa jactância ser boa, a gente tem que se vestir de um espírito manso e quieto. Em outras palavras, a gente tem que chegar na presença de Deus, a gente tem que descer na presença do Senhor. Quem não desce, quem não se humilha debaixo das potentes mãos do Senhor, a palavra para mim e para você é: não é boa a vossa jactância. Não é boa. Por isso que ele continua lá no versículo 6, quando ele fala: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aí o versículo 7 ele fala assim, ó: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por... Você sabe o que nós vamos participar hoje aqui? Da Páscoa. Por isso esse texto escolhido.
Aí continua, olha lá, ó. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, nem da malícia, mas com os ázimos da sinceridade da verdade. Irmãos, observa que tem 3 tipos de fermento aqui, ó, que ele quer que a gente se alimpa. É o fermento velho, é o fermento da maldade e é o fermento da malícia. Para que serve um fermento, irmãos? É para dar crescimento ao que? A massa. Em outras palavras, quando tem fermento velho, o velho a gente lembra da velha criatura. Tudo aquilo que a gente deixa a velha criatura inchar, tudo aquilo que a gente deixa a velha criatura, irmãos, se encher, crescer na nossa vida, isso significa que ele não está crescendo e nós diminuindo, mas nós estamos crescendo e ele diminuindo. Ah, pastor, eu sempre fui assim. Converte a limpa. Ah, eu fui criado dessa maneira, limpa. Ah, isso está no meu caráter, limpa. Fermento velho. O que é o fermento da maldade? Ou seja, você dá crescimento à maldade. Quando a gente dá crescimento à maldade, isso se torna na nossa vida uma palavrinha: perversidade. Quantas vezes Jesus falou, ô geração perversa aí, ô geração perversa aí. Você sabe o que é fermento da maldade? É pecado sobre a iniquidade. A gente erra e acha que está fazendo certo e continua praticando a maldade, e só dando crescimento para aquilo, só alimentando aquilo, só alimentando aquilo, só alimentando aquilo, e Deus está mandando eu e você o quê? Tirar da nossa vida toda e qualquer perversidade. Pastor, mas eu sou pecador. Eu também. E nessas horas a gente dobra o joelho, usa a jactância que é boa e não aquela que não é boa. A gente deixa de ser orgulhoso, reconhece os nossos erros, dobra o nosso joelho, pede perdão pelos nossos erros e se esforça para não errar mais. Isso é tirar o fermento da maldade. O que é o fermento da malícia, irmãos? É tudo aquilo que a gente faz crescer em nós, a astúcia de persuadir nós o nosso próximo ao engano. Tudo aquilo que eu levo o meu próximo a errar, tem gente que está cometendo a maldade e usa do fermento da malícia para não tirar a sua o quê? Maldade. São perguntinhas simples, sabe? Aonde está escrito na Bíblia que eu não posso beber? Pronto, a Bíblia diz que os beberrão não entrarão no reino dos céus. Aonde está escrito na Bíblia que eu não posso fumar? Não está escrito, irmãos, abertamente, eu não posso fumar. A pessoa tenta, através da malícia, alimentar uma obra da carne na sua vida. Aonde está escrito na Bíblia que eu não devo usar droga? Não está escrito, irmãos, mas tudo aquilo que destrói o templo do Espírito Santo, quem veio para matar, roubar e destruir é quem? Aí a pessoa vai usando dessas malícias para alimentar na tua vida o engano e dar crescimento à maldade e permanecer na velha criatura. Não tem jeito. Começa na malícia para alimentar a maldade, irmãos, e permanecer na velha. Assim, ó, sabe, perguntas cheias de pegadinhas para querer permanecer no erro. Só tem um propósito: permanecer no erro. O Senhor olha para nós e fala: ei, não é boa a vossa jactância. Se alimpa logo desse fermento velho. Se alimpa logo desse fermento da maldade. Irmãos, aonde tem fermento velho, aonde tem fermento da maldade, aonde tem fermento da malícia, tem abuso à esposa de seu pai. Mas aí ele diz lá no versículo 8, para a gente fazer as nossas festas com ázimos da sinceridade Irmãos, da sinceridade e verdade derruba a malícia, derruba a maldade, derruba a velha criatura. Tem jeito. Quem é sincero e verdadeiro fala: isso aqui está errado, o que eu estou fazendo não está certo, eu estou andando nas práticas tortuosas, eu estou no caminho largo, eu não estou prestando o culto que Deus quer, eu estou fazendo tudo isso daí, Senhor, me perdoa. Não tem soberba.
E não tem alegria aonde tem práticas de soberba, mas tem o contristamento para produzir em nós o que? Arrependimento. Por isso, irmãos, que quando a gente serve a ceia aqui, o pão, ele é ázimos. A nossa Páscoa é essa. Por isso que lá na Páscoa, quando celebrou a libertação do povo do Egito, o pão servido lá era ázimos. O que ele tem a ver? Não tem o quê? Fermento nele. Por quê? Para dizer para mim e para você, para tocar na mesa do Senhor, tem que ser sincero e verdadeiro. Por isso que o suco aqui de uva é o vinho novo e não o vinho velho. Porque o vinho velho passou pelo processo de fermentação alcoólica. O vinho novo, ele acabou de ser extraído do suco da uva, para dizer para mim e para você, é o ázimos da sinceridade, Aí, irmãos, a gente participa dignamente na mesa do Senhor, se torna um só com Ele. E aonde Jesus entra, pode ter certeza, fermento velho vai embora, fermento da maldade vai embora, fermento da malícia vai. E cada vez que esse fermento, em outras palavras, que cada vez que a velha criatura querer crescer em nós, vou falar a linguagem, cada vez que a maldade querer crescer em nós, que essa é a ação do fermento, cada vez que a malícia querer crescer em nós, o Espírito Santo já vem, acende o semáforo vermelho e fala: ei, não é por aí, não é esse caminho. O Espírito Santo, ele trabalha, irmãos, para neutralizar na minha e na sua vida o que? O efeito de quê? Do fermento. Ele chega e fala: não é por aí, não continua com essa jactância. Porque se continuar com essa jactância, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, a tua carne vai ser entregue a quem? Alguém quer? Alguém deseja isso? Eu só tenho uma palavra para isso: para trás de mim o quê? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Aí eu te pergunto, quem de nós chegou aqui dentro da igreja limpinho? Irmãos, meus primeiros passos na igreja, a pessoa que Deus colocou no caminho para começar a cuidar de mim nos primeiros passos, ela via eu no formato de um bebê, todinho sujo e berrando de fome. Aí no sonho ela falava assim, na visão e sonho: Senhor, é para dar de comer? Você sabe o que Deus falou? Não, primeiro limpar. Irmãos, com todo respeito, a gente não pode ser orgulhoso, a gente não pode ser soberbo. A gente chegou aqui com uma jactância que não é boa, cheio de fermento velho, de fermento de maldade, de malícia, e eu vou chegar aqui dentro e dizer: eu não tenho nada disso. Não, meus amados, é o ázimos da sinceridade, da verdade. Senhor, irmãos, quantas vezes eu dobrei o joelho e falei: Senhor, até quando essa maldade não vai sair da minha vida? Porque às vezes o bem que a gente sabe que tem que fazer, a gente não. É quando o verbo de Deus habita dentro de nós que a gente participa dignamente. A hora que a maldade quer crescer, quem é isso que está dizendo? Fermento da maldade, a maldade querendo crescer na massa. Rapidinho, a lei de Deus combate contra essa obra da carne e fala: está errado. Se conserta, se esforça, fecha as brechas, cata aquele que está caído e põe de... Irmãos, a palavra às vezes ela não é gostosa de ouvir, mas desculpa, se a gente tirar o fermento da nossa vida, quem está caído é colocado do quê? Se tem malícia, tem engano. Se tem engano, tem a maldade aumentada, transformou em perversidade. E aí tem algo lá que tem que nascer de novo, tem que transformar numa nova criatura. Mas quando a gente pensa que a nossa jactância não é boa, por isso que ele começa pela jactância, porque não adianta nada a gente aprender tudo isso daqui, irmãos, e ser soberbo, e ser orgulhoso. Eu sei da cama que Deus me tirou, e você sabe da sua. Eu sei da lama que Deus tem trazido para dentro, e o tempo todo Ele está falando: vai se lavar, vai se lavar, vai se limpar, vai se limpar, vai se lavar. É uma caminhada de fé. Cada aprendizado vem tirar da minha vida a malícia, tirou a malícia, ou seja, o engano, a astúcia que está dentro de mim. Aí começa a destituir a maldade para nascer um novo. Pode olhar, é inevitável. Está vendo alguém vivendo a velha criatura?
Não adianta, irmãos, por detrás da velha criatura, e a pessoa está lá achando que está fazendo tudo certo, o que tem nela é malícia e maldade. Não tem sinceridade e verdade. A sinceridade combate contra a maldade, a verdade combate contra a malícia. Combateu com ázimos, vai nascer uma nova. Continuando, versículos de número 9 ao 13. Olha que interessante isso. A importância de uma vez que a gente reconhece tais pessoas que estão abusando da igreja e não querem fazer as festas com o ázimo da sinceridade e da verdade, mas quer permanecer na sua jactância má, cheio de fermento velho, de maldade e de malícia. Olha a diretriz que ele diz para mim e para você. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Ele está falando, não tenha sociedade com esse tipo de gente. E por que, irmãos? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Aí ele continua. Aí ele faz a distinção de dois grupos de pessoas. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. É o que ele está dizendo? O mundo inteiro está o quê? Corrompido. O mundo jaz no maligno. Aí ele continua. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, quer dizer, já recebeu o conhecimento da verdade, já não está no tempo da ignorância, está aqui junto conosco chamando do quê? De irmão. Mas continua com o fermento velho, continua com o fermento da maldade, continua com o fermento da malícia. Olha lá. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Quem que é o maldizente? Aquele que fala mal dos outros, que difama. Ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais. Sabe o que ele está falando? Nem senta numa mesa para ter um momento agradável. Não quer o ázimos da sinceridade e da verdade, porque já recebeu. Antes de continuar lendo, por que ele diz isso? Presta atenção no que está dizendo. Nós já aprendemos esse texto, Provérbios, capítulo 23, versículo 27 ao 28. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Pois ela, como um salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos. Quem está lá fora no mundo ainda não recebeu o conhecimento da verdade. Ela está numa posição de uma mulher estranha aos olhos de Deus. O irmão que está aqui recebeu o conhecimento da verdade, não quer deixar, ele está na posição de uma prostituta. Para os dois estão no fundo do poço, porque cova é um buraco, poço é um buraco, ambos estão no buraco, mas para o céu ainda está aberto, e para o outro o céu está o quê? Está fechado. E ele diz, aonde tem esses dois grupos de pessoas? Olha o que ele está dizendo que está ali, ó. Essas pessoas agem na nossa vida como o quê? E um salteador, irmãos, ele rouba no caminho, e Jesus é o quê? É o caminho, quer desviar a gente do caminho. E olha o que esse tipo de pessoa faz, e multiplica entre os homens os que são o quê? Iníquos, ou seja, só multiplica a iniquidade, e aonde multiplica a iniquidade, o amor de muitos o quê? Quem está lá precisa conhecer a verdade. A partir do momento que conheceu a verdade, irmãos, é irmão. Mas quer permanecer na prostituição, migra para prostituta. Eu cheguei dentro da igreja aqui, ó, como uma o quê? Eu não conhecia o esposo. Só que aí o conhecimento da verdade veio. Quando o conhecimento da verdade vem, eu posso permanecer no fermento velho, no fermento da maldade, no fermento da malícia, ou eu posso vir para o ázimos da sinceridade e da verdade. Não dá para permanecer mais na posição de estranho, porque eu já recebi o conhecimento. Aí eu posso escolher se eu me torno uma prostituta, porque você vê que ele começa falando o texto em fornicação, e agora ele já leva para prostituição. Então, irmãos, a gente chega dessa maneira fornicando.
Aí Deus olha e fala: não é boa jactância, deixe tudo isso aqui. Aí eu escolho se eu quero me prostituir ou se eu quero viver o ázimos da sinceridade porque Deus não tem por conta o tempo da ignorância. E olha que multiplica o que entre os homens? Os iníquos. Então volta lá no texto que nós estamos lendo. Vai lá no versículo 12 e 13 agora. Aí ele diz: porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão fora. Aí ele fala de novo ao verbo tirai, como ele mandou lá no versículo 2: pois dentre vós há esse iníquo. Multiplica entre os homens os iníquos. Irmãos, olha o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 ao 12. A gente já leu esse texto, eu vou ler de novo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Por isso que ele fala: tira o iníquo, tira a iniquidade, tira a malícia. Porque se não tirar, olha o que vai ser manifesto. Uma vez que é afastado. E afastar, irmãos, uma pessoa pode tirar da vida dela, ou ela pode pegar a iniquidade dela e o que? Não te faz. O mistério da iniquidade que é entrar dentro da igreja e corromper a igreja. Mas se tiver quem sujeita a Deus e resiste, o diabo ele é obrigado ao que? A fugir. E uma vez que ele foge e se afasta, ele pode se afastar porque ele fugiu, ou ele pode se afastar porque ele venceu dentro. Aí ele diz: então será de fato revelado quem? O iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de justiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Prega aqui. Você parou para prestar atenção nisso ou não? Olha como que a oração do apóstolo Paulo vai na contramão de todos esses que operam segundo a iniquidade. O apóstolo Paulo falou: entrega a carne dele para ser o que? Destruída, para ele ser o que? Salvo. Esse aqui não, faz sinais e prodígios para mergulhar a pessoa naquilo que ela não deveria acreditar. Irmãos, é muito sério. Tudo porque ele deixou claro, porque não acolheram o amor da verdade para serem, não quiseram ázimos da sinceridade da verdade, preferiram ficar na sua jactância. E para quem prefere ficar na sua jactância, se a gente é profeta de Deus, a gente não pode fazer sinais e prodígios para permanecer a pessoa no erro. Caso contrário, o que está operando através de nós é o mistério do quê? O mistério da iniquidade. Aí ele continua: é por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito ao quê? A mentira, a fim de serem julgados tontos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça. Iniquidade significa também injustiça. Não se deleitaram no Senhor para Deus satisfazer o desejo do seu coração, se deleitaram no erro. Muitas das vezes a gente está lá na nossa jactância que não é boa, vivendo uma vida de erro e querendo que Deus faça operação de erro na nossa vida, que é feito, como diz no versículo de número 9, com todo o poder, sinais e prodígios de... Irmãos, uma vez eu ouvi um testemunho de uma mulher que ela servia demônios em centro de macumbas, e um dia ela pegou uma enfermidade na vida dela, e certo dia à noite um anjo de luz, na forma de luz, apareceu para ela. Mas quando é de Deus, irmãos, a gente sabe, porque você não sente a opressão. Quando não é de Deus, por mais que apareça na forma de luz, você sente a opressão, porque aonde tem a presença de Deus tem paz, tem gozo, tem alegria no Espírito. E esse anjo na forma de luz, a gente sabe que o diabo se reveste também como anjo de luz, veio e curou ela daquela enfermidade, fazendo algo dessa natureza aqui, um sinal, um prodígio. Mas aquela mulher, louvado seja Deus, tendo discernimento do Espírito, que é um dos dons do Espírito,
levantou a mão e repreendeu, falou: para trás de mim, Satanás, porque eu não quero de você nada que venha com poder, sinais e prodígios. Pode devolver a minha enfermidade. Se tiver que curar, vai ser o meu Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo. Por isso, irmãos, quando a gente vê isso aqui, sinais, prodígios, olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao 5, nós já aprendemos isso. Vigia, pelo amor de Deus, vigia para não ser o quê? Enganado. Irmão, você quer ver sinal e prodígio? Vai lá em Aparecida do Norte, tem uma câmara que eu chamo de câmara da morte, aquilo lá, como diz os escritores. Foto, deu um monte de gente colada assim, que receberam o quê? Cura, debaixo de idolatria. Quem é que operou? Por isso que diz esse texto, olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 13, versículo de número 1 ao número 5. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti, um ou outro, e te der um sinal ou prodígio, e a gente viu lá, faz sinal e o quê? E prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo agora, olha lá, ele fez o sinal e o prodígio, ele falou, o sinal e o prodígio aconteceu, aí ele vem e fala assim agora para mim e para você: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Vamos após o que? Outros deuses. Olha o que o Senhor diz: não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos o que? Prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o coração ou com toda a sua alma, não ou. Em outras palavras, eu amo a verdade ou eu amo a operação do engano? Eu amo o culto racional ou eu amo o culto que é irracional? O culto racional é a semeadura da maneira o que? Correta. O irracional é a semeadura da maneira o que? Errada. Aí ele diz, olha lá, quem é ovelha vai após quem? O Senhor vai na frente e nós vamos nas suas o que? Pisaduras. Após o Senhor vosso Deus andareis, ou seja, no caminho dele. Ele vai na frente, eu vou indo no seu caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele lá, a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Olha o que ele diz depois: e aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá. Quem está morto está onde, irmãos? Na cova. A prostituta. Aí ele diz: pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor seu Deus para andarem neles. Assim tirarás o mal do meio de ti. Irmão, você viu um sinal e um prodígio? Liguei a TV, vi um sinal e um prodígio. Aconteceu dentro da igreja um sinal ou um prodígio, seja porque alguém foi levantado aqui e profetizou, seja porque alguém teve uma visão e sonhos. A Bíblia diz que Deus nos o que? Prova. Legal, aconteceu o sinal e o prodígio. Qual é o caminho que foi trilhado para alcançar o sinal e o prodígio? Eu fui adorar Aparecida lá no norte. Está na Bíblia isso? Está escrito em Deuteronômio capítulo 4, se não me falha a memória, que Deus odeia quem pratica a idolatria. Aí as pessoas se prendem no sinal e no prodígio e seguem a operação do engano, mergulham cada vez mais, ficam devotos àquilo, e aí você já viu o abismo puxando o outro abismo. Pastor, por que você está falando tudo isso? Enquanto Deus estiver permitindo o diabo tocar na nossa carne, ainda há esperança para nós. O duro, irmãos, é quando a gente se ensoberbece, não se entristece com as coisas erradas que nós estamos praticando. Continuamos cheios do fermento velho, do fermento da maldade, do fermento da malícia, e ainda continua operando na nossa vida sinais e prodígios. Aí, irmãos, Deus já entregou a gente para o engano.
Deus já entregou a gente pro erro. Aí já é tarde. Ah, pastor, tá doendo, tá gemendo, tá difícil, o senhor não sabe o que eu tô padecendo na carne. Só tem um propósito por detrás de tudo isso: salvar o nosso espírito. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas eu quero alívio na minha carne. Deus não permite uma tentação, uma provação maior que eu e você possamos o quê? Suportar. Se Ele deixou chegar essa situação na minha, na sua vida, irmãos, é porque Ele sabe, e Ele vai dar graça, e Ele vai dar condições para a gente o quê? Passar. Mas pelo amor de Deus, como está escrito no texto que a gente acabou de ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, volta lá para mim, versículo de número 11, tem esse zelo, e é por este motivo. Que motivo? Motivo que não acolheram o amor não quiseram ázimos da sinceridade e da verdade. É por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem o que, irmãos? Crédito à mentira. Você já parou para pensar nisso? Por isso que o apóstolo fala pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Entrega a carne na mão de Satanás para que o espírito seja salvo. O espírito seja salvo. Pastor, eu alcancei na minha vida um sinal e um prodígio. Só faça uma pergunta: o nome de Deus vai ser glorificado ou dos deuses que vão ser glorificados? Porque Deus também faz sinais e faz prodígios, mas é para a glória do seu. Por detrás daquele sinal e daquele prodígio só tem um propósito: testemunhar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou saber o caminho, como? Está escrito, olha, irmãos, eu fiz isso aqui, ó. Você quer ver um exemplo disso? Certa feita Deus usou onde ele falou da netinha dele que estava, eu não lembro que enfermidade que veio. Aí o que ele fez? Qual que foi a primeira coisa que ele fez? Ele passou a mão no óleo, ele ungiu, impôs as mãos, orou, e a neta foi o quê? Esse sinal e prodígio é para a operação do erro? Não, está lá o caminho. O caminho é alguém dentre vós enfermo, chame o presbítero, unja com óleo, impõe as mãos, faça a oração da fé, e a oração da fé sarará quem? O doente. Nós vamos olhar para a palavra e testificará da palavra. Quantos correndo atrás de sinais e prodígios, correndo atrás da operação do erro, mas não quer haver. Você já ouviu falar aquela frase assim, né? Que é a bênção, mas não quer o... É a mesma coisa. Quem quer a bênção e não quer o abençoador, Deus entrega para ele a operação do quê? Para darem crédito a... Irmãos, não precisa correr atrás não. A operação do que é certo, que é a bênção de Deus, ela vai aonde você está. Basta apenas eu e você obedecer e praticar. Está vendo alguém vivendo uma vida de erro? Ora por mim. Ora. Impõe as mãos na cabeça, irmãos. Está vendo que a pessoa não quer deixar sua jactância, não quer deixar os fermentos? Impõe as mãos sobre a cabeça e fala em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo seu poder, Senhor, entrega a carne dele na mão de Satanás para que o espírito seja salvo. Profeta de Deus. Ou tu quer pôr a mão na cabeça e fazer na vida dele a operação do quê? A operação do erro, para fazer com que a pessoa dê crédito ao quê? Eu estou fazendo tudo errado e vai tudo bem na minha vida. A pessoa começa a dar crédito ao quê? E aí essa pessoa ganha o mundo inteiro e perde o quê? E naquele dia, o que Deus vai requerer de mim e de você? É o sinal, o prodígio ou a alma salva? Consegue enxergar isso, irmãos? Impuseram as mãos sobre mim, oraram e eu fui curado. Lembra da oração e dobra o joelho, seja humilde. A nossa jactância tem que ser o que? Boa. Dobra e fala: Senhor, essa operação foi do erro ou essa operação foi certa? Minha vida está correta diante do teu altar? Estou vivendo reto? Estou vivendo certo ou estou vivendo uma vida toda o quê? Se eu estou vivendo uma vida toda errada, Senhor, destitui tudo isso da minha vida, porque eu não quero dar crédito ao quê?
a mentira. Isso é ázimos da sinceridade do quê? Irmãos, ama a verdade. E é impossível amar a verdade se não amar antes o caminho. E vida, se Deus quiser dar na terra, amém. Se Ele não quiser dar na terra, o que importa é a gente alcançar a vida eterna. Glória a Deus. Eterna. Deus prova. Deus está mandando bater nisso. Deus prova. Quantas vezes as pessoas pedem, vai lá no hospital para orar pelo fulano? A gente vai, irmãos. A pessoa vive uma vida inteirinha desconcertada. Aí quer que você imponha as mãos e Deus faça uma operação de sinal e prodígio. Até nessas horas que tiver que orar, tem que falar: Senhor, se não for para a glória do teu nome, não faça, não, entrega a carne dele da mão do diabo. Mas salva essa. A gente quer que opere, irmãos, de qualquer maneira. E aí vem a operação do erro, e você sabe que a gente começa: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e Deus olha e fala: meu Deus, esse glória a Deus não passa do quê? Porque estamos dando tudo crédito a gente tem que saber orar como convém. Eu não quero um sinal, um prodígio dentro da igreja que não seja para o quê? Dar crédito para a verdade. Caso contrário, irmãos, a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém.